Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. 7h mais 31 desta quarta-feira. Hoje é dia 7 de junho 2023. Alegria de estarmos juntos mais uma vez aqui nas abençoadas ondas sonoras da Rádio Manaim, juntamente com o canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, para iniciarmos mais uma edição do nosso pré-culto desta quarta-feira. Hoje, quarta-feira, hoje nós teremos o culto das irmãs, culto das senhoras, claro, a bênção para toda a igreja. Daqui a pouco, 20 horas, horário de Brasília, nós teremos o nosso culto. Mas vamos iniciar o pré-culto porque aqui está o pastor que irá conduzir o culto desta noite. Será uma alegria conversarmos com ele esta noite, mas antes nós queremos cumprimentar a todos, queridos, amados, amigos, irmãos no Brasil, no exterior, onde você estiver, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida e de toda a sua família, em nome de Jesus. Quero convidar você a se inscrever no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. É muito simples, você entra na plataforma do YouTube e digita Igreja Cristã Maranata Oficial. Você que está nos ouvindo pela rádio, se tiver e quiser continuar nos acompanhando através da Rádio Manaim, não tem problema. Depois, se você não se inscreveu no canal oficial da Igreja Cristã Maranata, se inscreva. E a você que já está aí nos assistindo no canal oficial da Igreja Cristã Maranata, depois dá uma olhadinha para ver se você está inscrito. Se não tiver, se inscreva. Depois você vai lá no sininho e ative o sininho de todas para você receber todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata, e aí você vai acompanhar todos os nossos conteúdos. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Antes de apresentar o pastor também, o nosso outro pastor querido que está conosco também, eu queria falar para você que está nos acompanhando no YouTube que nós temos o nosso chat para você participar conosco. Você pode mandar sua mensagem, você pode mandar sua saudação, né? Fazer uma pergunta ao pastor que estará conosco aqui. E daqui um pouquinho nós vamos interagir também com você no chat, tá bom? Amém. Então vamos primeiro apresentar nosso querido pastor, que todos conhecem, nosso querido pastor Josias Júnior, que está conosco aqui hoje. Pastor, alegria estar recebendo o Senhor conosco aqui. Amém, amém, Elias, amém, a paz do Senhor a você que nos acompanha, que nos assiste. Nós estamos aqui no pré-culto, né? O pré-culto foi uma experiência maravilhosa que nós vivemos do período da pandemia, né? Onde a gente ampliava o alcance das nossas transmissões através aqui do pré-culto, né? Esse momento antes do culto, uma conversa, um bate-papo com o pastor que vai pregar. E logo após a pandemia, né? Quando as coisas voltaram ao seu normal, a gente deixou de fazer e agora voltamos a fazer as segundas, quartas e sextas. Esse momento de uma conversa com o pastor que vai transmitir a mensagem. E nós fizemos isso porque os irmãos gostavam muito do pré-culto, né? Então nós colocamos diante do Senhor e voltamos então a trabalhar no pré-culto, a fazer esse pré-culto aqui com você. Muito bem, eu quero saudar você que nos assiste com a paz do Senhor e dar sequência. Elias, quem é o pastor que está conosco hoje aqui? Amém, vamos apresentá-lo, nosso querido pastor Pita, que inclusive participou conosco algumas vezes nessas edições que o pastor Josias Júnior falou durante a pandemia. Pastor, alegria estar recebendo o senhor mais uma vez. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor a todos, aos que estão aqui e aos ouvintes, né? Aos servos. É uma honra muito grande para mim, Elias e Josias, poder participar desse culto. É algo especial que o Senhor nos permite participar. Não é para outra coisa, senão para a glória de Deus. Amém. Pastor Josias, pode ficar à vontade, fazer uma pergunta ao pastor. Bom, a gente começa falando sobre o culto de hoje, Pita. Nós temos os cultos que são transmitidos e que temos o pré-culto às segundas, às quartas e sextas. Os segundos, o culto é de louvor. Às sextas, um culto voltado para a família. Às quartas-feiras, o culto tem um público-alvo definido, né, por orientação do Senhor, que são as senhoras da igreja. E a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, quando a gente fala das senhoras, como é que começou esse trabalho de senhoras? Qual a história que nos leva a ter às quartas-feiras o culto de senhoras?
A gente tem de entender, para ajudar a responder, né, que eu acho que é comum nas nossas igrejas, a maioria são servas. É uma coisa interessante. Eu já até tentei colocar isso assim de uma forma mais científica. Por que isso, né? Eu só cheguei a uma conclusão. É que as servas, o homem, principalmente a nossa criação, o homem não chora, o homem, então ele é criado para esconder algumas emoções. Mas a mulher não. Ela pode chorar. Ela pode abrir mais fácil o coração. Eu acho que aí está o grande segredo das servas. Elas se convertem mais fácil, elas têm experiências maravilhosas. Não estou dizendo que o Senhor não faz isso conosco, quando nós abrimos o nosso coração. Mas para ver um homem chorar, um homem aceitar Jesus, você sabe que é muito difícil. Uma vez eu dei assistência, eu orei por um novo convertido, eu falei, mas o pessoal vai reclamar comigo, eu tô chorando, pai. Eu falei, o que tem, pai? Todo mundo chora aqui, desde que seja pela visitação do Espírito Santo. Mas a serva não, a mulher não, ela tem essa característica, né? E eu acho que isso não é fragilidade, isso é um ponto forte, principalmente da presença de Deus. É uma entrega, né? É uma entrega. Elas alcançam mais fácil essa entrega do que elas resistem menos. Entendeu? Uma vez eu estava participando de uma reunião de pastores em que estava se orando pelas esposas dos pastores e o senhor estava falando em língua e interpretação. O senhor disse uma coisa que eu nunca esqueci. O senhor disse para elas: orem mais pelos seus esposos, porque eu ouço mais rápido as vossas orações. Aí ficamos todo mundo assim, né? Mas o que é isso que o senhor está falando? Aí o senhor disse: porque vocês, minhas servas, colocam muito mais sentimento nas vossas orações. Que coisa maravilhosa, porque a serva, ela faz isso. E uma igreja, ela não prospera se não tiver um grupo de servas trabalhando. E o pastor que sabe usar isso dentro da direção do Espírito Santo, né, dentro da doutrina, do governo do Senhor, ele vai colher um fruto maravilhoso no crescimento, na assistência e nas experiências com o Senhor. Começou desde o início, porque não existe igreja da obra do Espírito Santo, desde lá da igreja primitiva. Qual foi a primeira pessoa que descobriu que Jesus tinha ressuscitado? Foi uma serva. Foi uma serva. As irmãs que foram ao sepulcro de madrugada. Exato. Mas por que elas foram ao sepulcro? Elas foram porque elas usaram esse sentimento. É humano, usaram o sentimento, mas elas foram lá e chegam lá e descobriram, quem você procura aqui não está entre os mortos. E foram elas que foram falar para Pedro, para João, para os apóstolos, o Senhor, a primeira mensagem depois do arrebatamento, né? A primeira mensagem da igreja foi Pedro, né? Mas a primeira revelação da igreja foi uma serva que levou Jesus ressuscitou. Glória a Jesus, glória a Jesus. Há uma correlação direta entre o trabalho de senhoras e o dia a dia da igreja. Eu sempre entendo o seguinte: uma igreja que tem um trabalho de senhoras vivo, com experiências, é uma igreja que está bem. Isso é sintomático, né? Como é que você vê isso na obra? Josias, há uma promessa maravilhosa que o Senhor usa Paulo, que atinge a todos nós, para o carcereiro de Filipe, em uma prisão ali na cidade de Filipe, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E isso realmente aconteceu ali e acontece hoje, porque essa promessa é diretamente para nós. Mas quem conhece melhor uma família? É o esposo ou é a esposa ou são os filhos? É a esposa. A esposa conhece os filhos, a esposa conhece o marido, conhece as necessidades. Então, são elas que realizam um trabalho maravilhoso de base dentro dos lares, não só, primeiro, orando e depois assistindo, tanto nos seus lares quanto nos lares das outras servas, dos outros servos. Então, esse trabalho é fundamental, um trabalho de assistência que é uma base para a operação maravilhosa do Espírito Santo de Deus.
Quantas experiências maravilhosas, lares divididos que o Senhor foi trazendo pela fidelidade da serva, o Senhor trouxe o esposo com promessa. Quantas experiências, Josias. Glória a Jesus. Maravilhoso. Bom, a gente sempre nesse bate-papo do pré-culto, a gente sempre tem o objetivo de ouvir experiências do pastor, né? De ouvir a experiência daquele pastor que está aqui conosco. Então, na sua experiência como ministério, né, na experiência do seu ministério, você tem momentos onde as senhoras elas foram decisivas? Esse trabalho foi decisivo para você? Com certeza. Eu acho que não são momentos, é o dia a dia da igreja. Como eu falei, né? O pastor que busca uma direção do Espírito para esse trabalho das servas, ele vai colher um fruto excelente, porque atinge mais da metade da igreja, atinge todos os lares, atinge os esposos, mesmo os ímpios, aqueles que não são servos, os filhos, porque é algo especial. Eu fui pastor de uma igreja, que eu me lembro com muita alegria, que o trabalho das servas, se eu somasse no final do mês, as visitas, a quantidade de visitas que elas faziam, era maior que todos os grupos de assistência junto. E elas faziam visitas focadas para o trabalho delas, não era as visitas características dos grupos de assistência, não. E os resultados eram maravilhosos em salvação, em conversão, em experiências. Isso eu lembro muito claro, mas o que marca muito é a fidelidade das servas. Algumas que oraram anos a fio pela salvação de um filho, do esposo, e as experiências que o Senhor deu e colheu esse fruto de uma forma especial e maravilhosa. Muitas são as experiências, principalmente de fidelidade, constância, de estar ali na presença do Senhor, confiada que o Senhor vai operar, e elas colhem o fruto. Glória a Deus. Isso é especial. Salvação dos familiares, salvação de filhos, né? Aí eu lembro do Salmo, quando Davi disse, né? Eu sou teu servo, filho da tua serva. Que coisa especial. Isso é maravilhoso. Ter uma mãe, né? Eu tive uma mãe que é uma serva, tenho uma mãe que é uma serva, né? É um presente de Deus. Ter uma esposa como serva é um outro presente de Deus. Por isso eu falo para os varões da igreja, valorizem isso, porque o Senhor tem realmente nos dado muitas bênçãos através das servas nas igrejas. E grupo de intercessão, em louvor, né? Grupo de louvor, trabalho de assistência, trabalho das servas, professoras de criança. Maravilhoso, maravilhoso. Amém. Faia, quem quiser interagir com a gente pode interagir, não é isso? Pode interagir aqui pelo chat, os irmãos estão participando conosco, o irmão Diógenes Andrade, da ICM Central 1, em Juazeiro do Norte, no Ceará. Que maravilha! O Maurício Mendes também, sou da ICM de São Mateus, no Espírito Santo, e estou em Antonina, no norte do Ceará. Olha que maravilha. A Mônica Vieira da Silva, desejando a paz de Senhor Jesus, ela diz, estou falando aqui de Guarapari, da igreja da Praia do Morro 1. Saudações, irmão Elias, pastor Josias Júnior, pastor Luiz Fernando Pita. Amém, minha irmã. Irmã Vanusa Figueiredo, a paz de Senhor Jesus, irmãos do Brasil e do exterior, estamos aqui acompanhando o pré-culto. O Matheus Queiroga, estou assistindo aqui de Boca Raton, na Flórida, nos Estados Unidos. Amém. Deus abençoe esta obra maravilhosa. Que maravilha, né? Glória a Jesus. Participação dos irmãos, não só no Brasil, mas também no exterior. Mas, Pita, a gente está caminhando aí para o horário do culto, faltam 15 minutos para as 8, né? Às 8 em ponto a gente entra ao vivo, e hoje você estará na condução do culto, desse culto à quarta-feira. E eu queria te perguntar, até para que as irmãs já estejam se preparando, qual o texto bíblico que vai ser utilizado, e que você faça um resumo da abordagem que vai ser feita. Não poderia deixar de usar o texto e o tema do culto ser aquilo que nós estamos aprendendo na EBD,
Porque a revelação não se esgota, aquilo que nós estávamos conversando. Quando a gente alcança uma revelação, ela é a base de outra e que é base de outra e vai e vai. Nós vamos usar um texto no Velho Testamento, lá em Gênesis, que é o texto da destruição ali de Sodoma e Gomorra, para mostrar um paralelo com o que nós hoje estamos vivendo, um juízo definido por Deus, mas uma ação de uma igreja que ora, que foi a ação de Abraão ali orando, não desistindo, e o Senhor ouvindo a sua oração, enviando seus anjos para tirar aqueles que o Senhor queria livrar do juízo. É a ação do Espírito Santo, que nós estávamos até conversando, né? Que em Lucas 14, a parábola ali da grande ceia, quando os servos dizem, Senhor, ainda há lugar, e o Senhor diz, então vá e força-os a entrar. É a ação do Espírito Santo, experiências maravilhosas que o Senhor nos dá, e dá a pessoas que nunca pensaram em ser um servo, de repente o Senhor opera. Então nós vemos um paralelo, né? E usando a figura de uma serva, quando a esposa de Ló desobedece uma revelação que o Senhor deu, não olhe para trás. E o momento profético que nós estamos vivendo, que não podemos olhar para trás. A consequência foi trágica, ela virou uma estátua de sal. A palavra nos fala que nós somos luz do mundo, sal da terra, mas para que serve o sal? Se perder a capacidade, né, se tornar insalubre, né, se perder a capacidade de salgar. Assim é a figura da esposa de Ló, é a figura de uma igreja infiel, que estava no caminho e apostatou quando desobedece e volta para trás. Olha para trás e perde a vida e vira uma estátua de sal, ou seja, mas sem valor, sem vida, enquanto a sua família caminhava para a segurança daquilo que o Senhor tinha mostrado. Nós vamos usar exatamente uma figura, esta passagem e esta figura, mostrando aquilo que não podemos fazer, que é desobedecer aquilo que o Senhor tem revelado. Olhar para trás significa olhar para o mundo, deixar a candeia apagar, né? Significa se tornar morno, usando lá o texto da carta a Laodiceia. É tudo isso que ricamente o Senhor nos fala e nos dá o recurso para que isso não aconteça, porque quando sente que está fraco, clama pelo sangue de Jesus, pede ao Senhor, abre o coração, rasga diante de Deus o teu coração, uma expressão, né? E o Senhor vai lhe dar força, e o Senhor lhe dará condição para que você não olhe para trás, ou seja, não volte para aquele caminho, para aquele local, né, que Ele nos tirou. Nós vamos falar um pouco sobre isso nesse trabalho das servas. Glória a Jesus. Você, não sei se chegou a falar o texto, a referência? O texto é Gênesis, né? Capítulo 16, nós vamos ler, Gênesis 19, deixa eu botar o óculos aqui, Gênesis 19, capítulo 16, 17 e 26, porque fala exatamente da ação dos anjos ali, tirando a família da casa, da cidade, e a situação, da ação daquela senhora quando olhou para trás e o resultado daquilo. Amém. Amém, maravilha, né, pastor? E a palavra do pastor Pita também vem de encontro, né, pastor? Nós estamos no mês da família, né? E as irmãs, as servas do Senhor de oração, né, pastor? Isso é uma palavra maravilhosa hoje também em relação à serva do Senhor, em relação à família, né? Sim, porque como nós falamos, quem não conhece mais a sua casa que não uma mãe e uma esposa? A serva, ela tem todo o conhecimento das necessidades de todos os seus familiares. Então a posição delas nesse mês, né, elas serão muito abençoadas, elas terão muitas respostas, porque a resposta dela é a resposta da família, como você lembrou, Elias. E o Senhor vai dar grandes bênçãos. E o texto também fala do resgate de uma família, usando exatamente o motivo do mês que nós estamos orando. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Passou alguma pergunta a mais? Não, eu acho que nós estamos agora nos preparando para o culto, né? O culto começa daqui a pouquinho. E, mais uma vez, foi uma bênção vivermos esse momento do pré-culto, conversarmos. Aliás, falar sobre as coisas do Senhor é sempre maravilhoso, né? E os irmãos estão
parabenizando muitíssimo a Igreja Cristã Maranata pela volta do pré-culto, né? Os irmãos aqui estão falando no chat, daqui um pouquinho a gente fala um pouquinho mais, só pra gente nos despedir. Pastor Josias Júnior, queria agradecer a presença do senhor conosco aqui hoje. Amém, estamos aí. É interessante que a gente está aqui na rádio, né, no dia a dia, mas de vez em quando a gente está aqui no estúdio e é uma bênção conversar com os irmãos em casa, né, e conversar sobre as coisas que mais nos alegram, que são as coisas do Senhor. Maravilha. Pastor Pita estará se dirigindo agora para o estúdio 4 aqui da Central de Comunicações. Pastor Pita, a gente já agradece o senhor aqui pela participação no nosso pré-culto. Daqui a pouco, convidando os irmãos para o culto desta noite. Amém. Eu que agradeço a participação desta bênção, porque não parece não, mas o Senhor clareou muitas coisas nesse pequeno momento, porque quando meditamos aquilo que o Senhor tem em um texto bíblico, como as coisas clareiam e como as bênçãos surgem. E eu que agradeço a participação e saúdo os irmãos, os ouvintes, com a paz do Senhor. Amém. Pastor Pita estará se dirigindo. Pode ir, pastor, pode ficar à vontade, a gente vai nos despedir aqui, só mandando um abraço para os irmãos aqui estão mandando abraço e dizendo de onde são, né? A Neuza Lopes, irmãos, Neuza Lopes de Coluna, Minas Gerais. Deixa eu ver mais alguém aqui, ó. A Lenise Santos, sou de Salvador, Bahia. O Luiz Gomes, a paz do Senhor, Maceió, Alagoas. Que maravilha, irmãos de todo o país. A Ângela Jussara Campos, de Olinda, Pernambuco. O Gaspar Vaz, maravilha o retorno do pré-culto. Maravilha, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. O Rafael Francisco, sou o Rafael Francisco do Valparaíso de Goiás. Que maravilha. Mandando esse abraço para os irmãos, aí a gente começa a falar, os irmãos começam a escrever. A Suelen Abreu é do Paraná, o Lucas Torres de Guanambi. Não tem como a gente falar de todos agora. A gente vai se despedir dos irmãos, convidando os irmãos, os amigos, para daqui a pouco, daqui a 7 minutos, para assistirem o culto da Igreja Cristã Maranata. 20 horas, horário de Brasília. E nós nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus.